Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Que bom que você escolheu estar aqui no canal Vocacionados. Se você já está inscrito em nosso canal, aproveita para deixar o seu curtir agora e comentar este vídeo quando você terminar de assistir e também compartilhar em suas redes sociais. Mas se é a sua primeira vez aqui no canal, aproveita para se inscrever, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e também compartilhar em suas redes sociais. Eu quero aqui mandar um abraço para a Vânia Cristina dos Santos, o Edilson Carneiro, a Mara Vitorino, o Sérgio Salles, a Altamira e a Lorena Seabra. Muito obrigado por vocês compartilharem sempre os nossos conteúdos, sempre comentarem nossos vídeos e, é claro, fazer o seu pedido de oração. Se você quer que eu ore por você de uma forma muito especial, deixe no comentário aqui do vídeo o seu pedido ou mande-nos um WhatsApp ou Telegram. Combinado? Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Efésios 4, verso 11. Você já deve ter lido ou mesmo ouvido um sermão sobre os dons doados aos filhos de Deus pelo Espírito Santo, lá de 1 Coríntios 12. Ali, Paulo fala da multiplicidade de dons que o Senhor distribuiu para a sua igreja. Paulo também explica que não há um dom mais importante que o outro, o que nos leva a crer que havia um racha entre os crentes daquela comunidade por conta de uns se acharem mais privilegiados por conta de um dom específico. Ao final do capítulo, Paulo faz uma série de perguntas para que a sua audiência chegasse à conclusão que ele abordaria no capítulo seguinte. Quer saber qual foi esta conclusão? Leia 1 Coríntios 13. Talvez mais importante que a conclusão a que Paulo chegou seja encontrar a resposta para o seguinte questionamento: por que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, ou evangelistas, outros para pastores e mestres? Por isso, a partir de agora, quero a sua companhia para juntos tentarmos chegar a uma resposta que, além de fazer sentido, reflita a vontade de Deus presente nas Escrituras. Nesta tarefa, vamos pedir auxílio ao apóstolo Paulo. Se você leu 1 Coríntios 13, já se deparou com um versículo onde ele afirma que, quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando chegou a ser homem, desistiu das coisas próprias de menino. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu leio essa afirmação, me reporto a meu tempo de criança, na tentativa ali de buscar na mente a lembrança daqueles que foram responsáveis pela formação do cidadão que eu sou hoje. Deste processo fazem parte meus pais, avós, tios, professores, padres, pastores, policiais, garis, feirantes, agricultores e uma infinidade de homens e mulheres em suas diversas profissões que, à medida em que os abordava com dúvidas infantis e juvenis, dedicaram um tempo do seu dia para me ensinar lições que, ao passar dos anos, se tornaram importantes em meu processo de formação. Paulo nos faz fazer esta viagem ao passado para mostrar que em nossa infância foi preciso contarmos com a orientação daqueles que eram mais sábios do que nós, para não sermos levados de um lado para o outro por maus conselhos que colocariam em risco até mesmo a nossa integridade física, além de danificar o processo de formação do nosso caráter. A escolha divina em designar alguns para apóstolos, profetas ou evangelistas, pastores e mestres segue a mesma dinâmica. Em Efésios 4, Paulo afirma que no processo de educação continuada de Deus, esse é o caminho a ser trilhado por todo o crente que deseja ser aperfeiçoado e habilitado para atuar na pregação do Evangelho eterno e assim edificar o corpo de Cristo, a sua igreja. E assim como um dia precisamos dos tutores que nos conduziram em nossa jornada de crescimento e amadurecimento intelectual, na caminhada cristã também precisamos de orientação daqueles que são sábios e conhecedores profundos da Palavra de Deus, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Logo, com base no que afirmou Paulo,
Deus designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para não deixar o seu amado povo largado à própria sorte. E por isso é que ele levantou homens e mulheres para ajudar os crentes na caminhada cristã. Mas será que a resposta é tão simples assim? Não. E conhecer um pouco da história da cidade de Corinto pode nos ajudar. Na cidade de Corinto, havia ali uma miscigenação alta por conta dos vários grupos étnicos que viviam ali. O processo da concentração de renda na mão de grandes latifundiários já existia neste período, e isso gerava uma grande desigualdade social. Corinto era uma cidade portuária e por isso havia ali um importante polo de prostituição, e por conta disso, a promiscuidade era muito grande na cidade, a ponto de muitos confundirem religião com prática sexual. Você lembra o que estava acontecendo na comunidade de crentes ali de Corinto? Bem, ali viviam ricos e pobres, judeus e gentios que se converteram ao Evangelho. Os membros da igreja de Corinto eram um pequeno recorte da população da cidade. O fato de reunir pessoas tão diferentes étnicos e socialmente favoreceu ali a instabilidade emocional e espiritual da igreja. Os problemas dessa comunidade, algo em torno de uma centena de crentes, segundo alguns historiadores, começaram com a partida de Paulo, fazendo assim surgir uma divisão interna na igreja que levou os irmãos a se afastarem uns dos outros, favorecendo o surgimento de grupos que simpatizavam com diferentes líderes que chegavam ou passavam por Corinto. Depois deste breve resumo do que estava acontecendo, é preciso dizer que eu não estou falando da sua igreja local, mas da de Corinto, certo? Mas bem que eu também poderia estar falando da sua igreja ou mesmo da minha igreja. Por isso que a resposta à pergunta inicial de hoje não é tão simples. Deus escolheu homens e mulheres para os capacitar com diversos dons para que a unidade da sua igreja não fosse destruída com ventos de doutrinas. A resposta não é tão simples porque o fator eu ainda é o grande empecilho à mensagem do Evangelho. O eu busca o lugar que pertence a Deus e isso destrói a vida em comunidade porque deixamos de trabalhar para auxiliar o próximo e corremos em busca de glórias e esquecemos que fomos chamados para cumprir o plano de Deus de mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais por meio da igreja as muitas formas da sabedoria divina. Efésios 3, verso 10. Como você está testemunhando de Deus ao mundo? Como um crente de Corinto ou como o verdadeiro remanescente de Deus? Aquele que é a luz do mundo, de Mateus 5,14, pois é filho da luz, de 1 Tessalonicenses 5,5. Se você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, você é justo. E relembramos este conceito bíblico ontem. Falando sobre o justo, Salomão afirmou: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, versículo 18. Para que esse texto se cumpra em sua vida e na minha, será preciso trabalhar em união na comunidade de crentes, para podermos assim experimentar a plenitude do agir de Deus em nossa vida. Não se preocupe, se na obra de Deus você seja ali o pé ou se sinta como só o dedo mindinho, você tem o seu papel importante e a sua função na pregação do Evangelho eterno. Por isso, siga exercendo o seu ministério com o dom que o Espírito Santo te capacitou para auxiliar outros no crescimento e conhecimento da vontade de Deus. E jamais esqueça que a comunidade de crentes precisa de você. Pense nisso e que Deus te abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. Vale muito a pena fazer este pequeno esforço para que outros também conheçam um pouco da palavra de Deus. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.